falar com você sobre um texto que Deus já me deu já ministrei isso aqui em outros momentos, em outras igrejas. Eu acho que aqui no culto eu nunca ministrei, não sei se para a juventude eu ministrei, mas está baseado em Mateus 20, no versículo 1 ao 16. Eu tenho percebido aqui que Deus quer trazer salvação nessa noite. Amém? Você crê? Você que é da igreja, você que é líder, você que já entende as coisas espirituais, enquanto a gente ministra a palavra, você ora em espírito, porque Deus vai querer fazer grandes coisas. Amém? Mateus 20, no versículo 1. Eu estava ali na cadeira e o meu coração ficou martelando para essa mensagem, que é a parábola dos trabalhadores na vinha. Eu falei, meu Deus, não era isso. É ruim porque você fica, você prepara uma coisa e de repente você tem que ir para outra direção. Nunca aconteceu isso comigo, mas vamos lá, vamos ver aqui o que Deus tem para fazer. Eu creio que Ele quer falar, e pelo Espírito sempre é melhor. Amém? Diga para o seu irmão, no Espírito é melhor. Então sintonize aí no nome de Jesus. Mateus 20, do versículo 1 ao 16, a Bíblia diz assim: porque o reino dos céus é semelhante. Estão passando aqui? Eu vou ler aqui, porque aí fica melhor. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes um denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E lhes disse: vão também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram, saindo outra vez, por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, e nona, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados, e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. Ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu um denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu um denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhes: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou eu sendo injusto com você? Você não concordou em trabalhar por um denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, eu peço a tua direção aqui. Ó Deus, eu tinha algo na minha mente, no meu coração, mas o Senhor é o dono e o governador dessa igreja, desse culto, assim como também é o Senhor da vinha. Pai, fala conosco, fala com os corações, fala com as pessoas que vieram aqui, fala com os visitantes. Se há alguma interferência espiritual, que nessa hora seja cessado, seja manietado. O Senhor coloca os teus anjos para bater em retirada tudo aquilo que é contrário, porque eu quero ver, Deus, assim como a igreja, aquilo que o Senhor quer fazer nessa noite, nas nossas vidas e na vida das pessoas que o Senhor trouxe aqui, em nome de Jesus, amém. Amém, amados. Glória a Deus. Essa história aqui, que fala sobre o trabalhador na vinha, é interessante a gente entender algumas coisas aqui, e eu quero compartilhar com você. Primeiro, a Bíblia vai iniciando dizendo que o reino dos céus é semelhante ao dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ele fez alguns negócios, ele foi negociando com cada um a quem ele encontrava.
E a Bíblia diz que o dono da casa ou da vinha, ele saiu pela primeira vez, logo cedo, para contratar alguns. Depois ele saiu uma terceira hora. Depois ele voltou e saiu uma nona hora. Depois ele saiu ao meio-dia e às 6 da tarde. E a Bíblia diz que então esse trabalhador, esse homem que contratou, esse senhor da vinha, ele acabou pagando para o último a mesma coisa que ele fez para o primeiro. E é interessante isso, porque a gente vai ver até algumas coisas aqui que parece ser anormal, daquilo que a gente é acostumado. Talvez aqui tem empresários, tem pessoas que são donos de negócio, donos de plantações, e isso não parece ser justo, isso não parece ser normal, isso não parece nada baseado com a CLT, né? Com as coisas que a gente vê por aqui no dia a dia. Mas uma coisa a gente vai perceber aqui: esse dono da vinha, esse dono da casa, ele está referindo-se a quem? A Deus. E eu vejo aqui que Deus é um ser, um ser que se compadece. É alguém que compadece dos seus. E esse Senhor, ele primeiramente, a Bíblia diz aqui que ele envia um administrador. Ele envia esse administrador para contratar essas pessoas. Em geral, o administrador tinha essa função de sair, mas aqui a Bíblia diz que o dono resolveu sair pessoalmente para fazer o contrato dessas pessoas, desses trabalhadores. Ele mesmo se empenhou por ir diante dessas pessoas. A Bíblia diz em Romanos 9,16 que a misericórdia de Deus não depende de quem quer, não depende das pessoas, não depende de quem espera, mas Deus é misericordioso pelo seu próprio coração, porque Ele ama e Ele faz da forma que Ele quer. Isso é interessante a gente entender, porque essa injustiça aparentemente que houve aqui, ela para nós parece ser realmente muito ilegal, não parece ser interessante. A gente fica até pensando, mas como que Deus pode ser assim, aparentemente injusto? Por que esses últimos homens que trabalharam agora também vão receber a mesma coisa que os primeiros? O proprietário nessa história aqui se preocupou numa coisa, queridos, e isso é interessante. Ele foi lá a primeira hora, contratou essas pessoas e disse: eu vou te pagar tanto. Foi com a segunda, disse: eu vou te pagar tanto. Disse com a terceira a mesma coisa. E para os últimos ele diz: olha, ele chegou lá nos últimos e viu que esses camaradas estavam lá, sozinhos. Estavam lá naquela praça, num lugar de contratação. E esse homem, esse dono, chegou lá e viu que eles faltava apenas 1 hora para fechar o tempo de trabalho, porque era de costume que eles trabalhassem até às 6 horas. E aí ele vai lá naquele lugar às 5 da tarde e ele encontra essas pessoas ali. Ele encontra esses homens ali que tinha apenas 1 hora apenas, e até então não tinha encontrado nada para trabalhar. Esse dono então, se compadecendo deles, disse: não, quero contratar vocês podem ir. E no final o administrador vai pagar para vocês a mesma coisa. Mandou pagar a mesma coisa para eles. E aqui eu vejo que esse dono é semelhante ao nosso Deus, porque o nosso Deus é alguém que supre a necessidade das pessoas. Ele não olha para as pessoas pelo negócio. Se é para Jesus, pode aplaudir. O proprietário, o dono, ele se preocupou em suprir aquele que estava precisando, em suprir aquele que estava sem nada, em suprir aquele que estava fadado aquele dia. Porque se você for estudar melhor essa história, você vai ver que esses trabalhadores, eles recebiam por dia. A Bíblia diz que o que eles recebiam chamava-se uma moeda chamada denário. E essa diária era mais ou menos, no cálculo de hoje, era mais ou menos R$30. Eles pagavam por dia, porque cada homem que recebia no dia, cada pai, cada trabalhador, recebia no dia, e naquele mesmo dia, ele saía para suprir a necessidade da família. Ele subia para comprar as coisas, para comprar o leite, para comprar o pão, para comprar o arroz, o feijão e a carne daquele dia.
Então, por isso, nessa cultura, era paga por dia. Esses homens que estavam lá às 5 da tarde, esperando uma oportunidade, eu começo a imaginar, assim como o dono da vinha começou a olhar para eles e ver a aflição que eles tinham, porque ia chegar às 6 horas da tarde, às 7 horas da noite, e eles teriam que voltar para casa. Eles voltariam para suas casas. E o que é que eles diriam para sua família? O que é que eles diriam agora para sua esposa? O que é que agora eles poderiam dizer para os seus filhos? Chegar em casa e dizer: meu amor, não consegui nada hoje. O contrato do dia, o trabalho do dia, eu não consegui. E por isso, no dia de hoje, nós não vamos ter carne, nós não vamos ter arroz, nós não vamos ter feijão, as crianças não vão ter leite, as crianças vão estar à mercê. Mas esse homem, esse dono da vinha, ele mesmo fez questão de ir, ele mesmo fez questão de estar lá, porque ele foi impulsionado pela compaixão. Se você não sabe, a compaixão é algo que quando eu me coloco na posição no lugar do outro, é quando eu me coloco exatamente no lugar que a outra pessoa está. E esse dono da vinha, ele foi exatamente fazer isso. Ele viu aqueles homens 5 horas da tarde, ele olhou para as situações deles e disse: estão todo mundo aqui fadado à desgraça, mas se depender de mim, eu os resgatarei nessa noite. Você crê nisso? Diga amém. E eu sinto que isso que Deus quer falar é porque tem pessoas aqui que Deus quer te dizer isso, que Deus é aquele que veio aqui para te dizer que te supre, que Deus é aquele que está aqui para dizer que cuida de você, que não é pelo que você merece, não é pelo que você faz, mas é por causa da compaixão dele por você. É por isso que muita gente tem dificuldade de entender por que o ladrão da cruz, por exemplo, foi salvo. Tem muita gente que tem dificuldade de entender por que o cara que é estuprador, o cara que é assassino, está lá na cadeia, mas de repente ele tem uma experiência, ele tem um coração impulsionado por um arrependimento genuíno. E o Deus que morreu na cruz não morreu só para aqueles que eram contratados na primeira hora. O Jesus que morreu na cruz era para aquele também que vai se converter, que vai se entregar e que vai ser contratado na última hora. Amém? Ele não morreu só para aqueles que têm que ser das 6 da manhã. Ele morreu também para aqueles que são das 5 da tarde, das 6 da tarde. Então Deus não olha pelos nossos méritos, Deus não olha pelo que nós merecemos, Deus olha pela sua misericórdia e pela nossa necessidade. Lembra do dia que você se converteu? O dia que você entregou a sua vida para Jesus? Lembra do dia da primeira experiência que você teve aqui na igreja ou em algum outro lugar? Foi por misericórdia. Você não merecia, você não tinha dignidade. Eu e você, né? Eu estou falando de mim também. Nós não tínhamos direito nenhum. Talvez alguns vieram aqui e você era o culpado. Talvez na família você era o culpado. Talvez no trabalho você era o culpado. Talvez na acusação e na ação você mesmo sabia que você era culpado. Mas Deus olhou para você com um olhar de misericórdia e disse: eu te quero. Você chegou às 5 da tarde, mas eu te quero. Se você crê, diga amém. Porque a pergunta de Deus como patrão não é o que você merece, mas é o que você precisa. Nós como patrão, quando chegamos com nossos funcionários, nós dissemos: o que é que você precisa? Ou melhor, o que você merece? O que é que você fez? Quantas horas você trabalhou? Qual foi o seu esforço? Qual foi a sua dedicação? Quanto suor você derramou? Aí eu te pago por isso. Eu te pago por produtividade. Eu te pago pelo seu resultado. Mas Deus não. O nosso patrão, o Deus da vinha, é aquele que olha para você, porque você mesmo não pode pagar nada. Você mesmo não pode se livrar de nada. Você mesmo não pode resolver nada na sua vida, suprir nada em você. Nós ministramos no Veredas Antigas e lá nós aprendemos algo acerca disso, do suprimento de Deus. Quantos de nós corremos atrás das coisas? Quantos de nós corremos atrás de tantas coisas para ser suprido? E a gente descobre que a gente fica no mesmo ciclo
de erro, de desonra, no mesmo ciclo de petição, porque a gente conquista e não é suprido, a gente conquista e não está satisfeito, a gente conquista e não está feliz, porque só tem um que pode nos suprir. Esse um é Jesus, é Deus. Só existe um que pode nos sustentar. Tem muita gente que corre atrás de trabalhar 1, 2, 3 empregos, de fazer de tudo para ter dinheiro. Só que você precisa entender que o dono da riqueza é o Senhor, e Ele pode te suprir de tudo. O dinheiro que você tem, você pode tentar comprar tantas coisas, mas não pode comprar tudo. Jesus pode comprar tudo por você. Na verdade, Ele já comprou por você. Tudo que você precisa, Ele pagou a sua conta na cruz. Se você crê, diga amém. Tudo que você necessita foi pago na cruz um dia. Foi por isso que aquele ladrão que estava do seu lado teve o direito de receber, porque o pagamento era para ele também. E talvez ele mesmo dizia que ele não era digno. Por quê? Porque ele chegou na última hora. Ele chegou nos últimos minutos. Mas ele olhou para aquele patrão, ele olhou para aquele senhor da vinha, ele olhou para Jesus na cruz e disse: Senhor, se dá tempo, lembra-te de mim. Se tem espaço, lembra de mim. Eu não tenho direito, eu não tenho condições, eu estou condenado, eu estou fadado a uma desgraça aqui, eu já até sei qual é o meu destino, mas se tem uma chance para mim, se tem uma esperança para mim, se pode ser hoje, se eu posso entrar no segundo tempo, se eu posso entrar depois que bater o sinal, Senhor, me dá uma chance, eu quero essa chance. E Ele disse: você estará comigo ainda hoje. Hoje mesmo você pode estar comigo, porque aqueles que chegaram primeiro não estavam entrando, mas os últimos que estavam lá estavam entrando agora. Por isso que a parábola termina dizendo que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Aquele ladrão que era o último agora estava entrando no reino como primeiro, estava entrando nos céus como primeiro. O nosso sistema do mundo é assim, queridos. Ele é totalmente inverso. Aqueles que estão no mais alto do pódio é os que têm mérito. Não é assim? Se está no pódio é porque merece. Se está na sarjeta é porque merece também. Se está na desgraça, na ruína, é porque ele causou. Só que a parábola em Mateus 18 da ovelha perdida, a Bíblia diz que o Senhor, que o pastor da boa ovelha, ele deixou 99 para ir atrás de uma. Ele deixou 99 porque ele amava aquela uma. Para ele uma era tão importante quanto as 99. Para ele aquela agora que é a última, para ele é tão importante como as primeiras. E ele decidiu ir atrás delas. Ele decidiu porque não é pelo que merece, não é pelo que faz, não é pelo empenho, não é pelo esforço. Ninguém pode ser salvo pelo seu esforço, ninguém pode ser salvo pelo que você faz. Não é porque você é bonzinho, porque a Bíblia diz que ninguém é bonzinho. Não é porque você é um pai de família, não é porque não. Todos nós carecemos da graça de Deus. Todos nós somos pobres, pecadores e nus. O patrão da vinha não tinha necessidade na sua vinha. Irmãos, quando ele foi lá pela primeira vez para contratar os seus trabalhadores, provavelmente a sua vinha estava completa. Ele foi de manhã para contratar e dizer: olha, o do dia está resolvido. Às 6 da manhã ele escolheu as pessoas que estavam lá e diz: agora, a partir de agora eu não preciso. Mas esse patrão, esse dono, ele começa a se compadecer do seu coração e diz: eu preciso voltar. Eu preciso voltar porque eu sinto que ainda tem mais pessoas precisando. E ele volta então na 9ª hora. E aí ele se sente mais com compaixão. Ele diz: meu Deus, tem gente ainda que talvez ainda precisa de mais. E ele decide voltar então ao meio-dia. Volta às 3 da tarde e volta às 5 da tarde. Por quê? Porque o seu coração era um coração de compaixão. Então, aqueles que foram contratados primeiro, já estava suprido a sua vinha. Ele não precisava mais de ninguém. Mas a verdade é que ele decidiu voltar, porque ele tem compaixão de mim e de você. Ele decidiu dar uma segunda chance para alguns aqui, porque ele tem compaixão de você. Talvez você é alguém que já teve uma experiência. Você talvez é alguém que já foi o primeiro. Talvez você é alguém aqui que já foi o segundo, o terceiro. Mas talvez agora você está voltando como o último. Mas eu quero te dizer
que Deus é o Deus também dos últimos. Deus também dá chance para os últimos. Deus também dá chance para aquele que chegou por último. Se você tem necessidade, se você precisa e reconhece que precisa, esse é o Senhor da vinha, que vai te pagar da mesma forma como está pagando para o primeiro. Porque não é pelo que você faz. Jesus era o que tinha mais mérito, mas ele mesmo assim não exigiu nada. Ele abriu mão, a Bíblia diz que ele abriu mão da sua própria vida, da sua própria divindade, do seu próprio poder, só para suprir eu e você. Ele abriu mão de tudo aquilo que ele tinha, só para dar para mim e para você riquezas. Ele se fez pobre para que eu e você fosse rico. Ele se fez doente para que eu e você tivesse cura, fosse sadio. Ele abriu mão de si mesmo para que eu e você tivesse. Por quê? Porque ele não olhou para você pelo que você é e pelo que você faz, mas ele olhou para você e disse: meu filho precisa, ele tem uma carência, ele tem uma necessidade. Deus me mostra que algumas pessoas aqui, por exemplo, que não teve pai, e por isso talvez você não conseguiu ainda se encontrar na vida, ter decisões na vida, se sente inseguro, tem medo de vencer na vida. Mas o Senhor da vinha, ele não é só patrão, ele também é seu pai. Ele também é aquele que te ama e diz: você pode não ter tido um pai, mas eu sou o pai que te abraça, o pai que te beija, o pai que te coloca no colo. Se é essa a sua necessidade, se é essa a falta da afirmação que você precisa, Deus tem isso, Deus é isso. A Bíblia diz que Deus é o Pai da eternidade. Ele é o nosso Pai, o Pai eterno. Queridos, eu percebo aqui que tem pessoas que vão ao encontro de Deus. Você vai ver na Bíblia tantas pessoas que foram ao encontro de Deus. Aquela mulher do fluxo de sangue, por exemplo, ela se direcionou no caminho de Jesus. Mas há pessoas que Jesus vai ao encontro dele, que Deus vai ao encontro dele. E aí nós temos o exemplo do endemoniado de Gadareno. Jesus atravessa o lago e vai ao encontro dele. Isso mostra que Deus está de encontro, assim como o trabalhador da vinha. Ele sai do seu conforto, ele sai da sua estrutura, ele sai do seu negócio, abre mão dele, só para encontrar os necessitados, só para encontrar aqueles que precisam, só para encontrar aqueles que estão fracos. Você vai ver que Jesus, tudo que ele mais procurou nos dias dele na terra, foi os fracos, foi os necessitados, foi os pobres, foi aqueles que não tinham condições, porque ele é o Deus daqueles que precisam. Talvez você não se sinta digno, talvez você pense: poxa, eu já estou fazendo tanta coisa errada, eu já pisei tanto na bola. Jesus é para você, Jesus é por você, ele morreu e se entregou por você. Muitas vezes você tem pensado realmente isso, que você não tem mérito de Deus algum, que você não merece nada. Mas eu olho para a história em João 21, por exemplo, do apóstolo Pedro, quando ele, depois que ele nega Jesus, e ele se sente tão indigno que ele esquece das palavras do mestre. E a Bíblia diz então que ele decide voltar para os seus negócios, decide voltar a pescar, decide a fazer aquilo que ele sabia fazer. E ele então um dia está lá pescando, e aquela pescaria mais uma vez, uma pescaria de fracasso, de insucesso. Ele vai voltando para a beira da praia, e ele antes de chegar na beira da praia, ele vê um homem que está na areia assando um peixe, ou alguns peixes. Estava aquele homem então agora preparando um alimento, e a Bíblia diz que então que eles desconfiaram que aquele homem era o mestre, porque ele lembrou que só quem podia dar para ele pão e peixe era o Senhor. Ele já não conseguia mais pescar, ele já não conseguia mais suprir a sua própria necessidade, ele já não conseguia mais resolver os seus próprios problemas, porque ele necessitava de alguém que lhe supria, ele precisava de alguém que lhe cuidava, alguém que lhe dava realmente todo o suprimento. E esse homem era Jesus, esse homem é Jesus. Então, assim como Pedro que negou a Jesus, assim como Pedro que pisou na bola com Jesus,
Mas ele olhou para ele e falou: eu sou para você, eu sou para os que negam, eu sou para os que falham, eu sou para os que caem, eu sou para os que realmente não têm condições de andar só. Eu vim para você, eu vim para você que está longe, eu vim para você que está desviado, eu vim para você que está com o coração distante, porque mesmo que você esteja fora da casa do Senhor, eu sei que nas suas madrugadas, nas suas noites, nos momentos a sós, o Espírito ainda lhe alerta, o Espírito ainda lhe toca, o Espírito ainda dá sinais de que há esperança, de que há alguém que vai olhar por você. E eu quero te dizer que esse trabalhador da vinha, ele sai do seu negócio, ele sai do seu conforto, ele sai das suas riquezas, ele abre mão do seu reino, para poder ir aonde você está, para poder ir na sua necessidade, para poder suprir aquilo que você tem. Pare de pensar que você pode resolver alguma coisa, pare de pensar que você pode conseguir alguma coisa. Quantas pessoas fizeram declarações como: o dia que eu parar de fazer tal coisa, eu vou me encontrar com Jesus, eu vou me entregar para Jesus. O dia que eu conseguir vencer tal coisa, eu vou me encontrar com Jesus. Você não vai conseguir vencer, você não vai conseguir pagar, porque a hora vai avançando, a hora vai chegando e o tempo fica curto, o prazo fica pequeno. Mas Jesus veio aqui nessa noite, está aqui nessa noite para te dizer que ainda dá tempo para você. Jesus está aqui para dizer que ainda dá tempo para você, que é 5 horas, mas que às 6 horas não chegou, e que você pode ainda receber aquilo que Ele tem para você. Deus quer nos ensinar, queridos, muitas coisas através dessa parábola, até mesmo para nós, aqueles que estão seguros na igreja, aqueles que talvez estejam firmes na igreja, que a gente precisa olhar para as pessoas, não pelo que elas fazem e nem pelo que elas merecem, mas olhar para cada um como o trabalhador da vinha, pelos que eles precisam. Talvez você olhe para um irmão ou para alguma pessoa e diga que: rapaz, que camarada chato, que pessoa enjoada, nojenta, não é assim? Que pessoa difícil. Sabe, é por esse que Jesus morreu, é por isso que Jesus olha, é por esse que Jesus também se entregou. E Jesus quer nos ensinar que o trabalhador da vinha, ele faz isso, ele abre mão do seu conforto, abre mão do seu espaço tranquilo, para ir em busca daqueles que precisam. Aqueles homens ficaram indignados. Essa parábola remete também aos judeus, aos fariseus, que se indignaram, porque Jesus começou a dar chance agora para os gentios, para aqueles que chegaram por último. E esses homens ficaram indignados porque agora Jesus quer retribuir da mesma forma aqueles que chegaram por último. Mas ele diz: olha, no meu reino é diferente. O meu reino não é como o negócio de vocês. No meu reino, os últimos são os primeiros, e os primeiros podem ser os últimos. Se você chegou aqui nessa noite, eu quero te desafiar. Comece a olhar para Jesus. Comece a olhar para Jesus. Você, esposa, seu relacionamento pode mudar, pode ser muito diferente se você olhar como trabalhador da vinha. Se você começar a olhar para o seu esposo, não pelo que ele faz, pelo que ele merece, mas pelo que ele precisa. Comece a olhar para o seu esposo por aquilo que ele necessita. Olha para as necessidades dele, olha para as carências, as dificuldades dele. Você já ouviu a história dele, talvez? Para ouvir, para perceber o que ele trouxe do passado, o que ele trouxe dias atrás. Isso vai fazer com que você olhe diferente. Não olhe como os trabalhadores da primeira hora, mas vai olhar como trabalhador da vinha. Olhe para os seus filhos, olhe para os seus amigos, olhe para os seus vizinhos, olhe para os seus inimigos. Sua visão vai mudar. Quando você olhar para os seus vizinhos, para os seus inimigos, e ver as dores que eles passaram, você vai ver que ele não é tão inimigo assim. Você vai ver que ele não quer te atacar, não é porque ele te ataca porque ele quer. Deus quer trazer luz no coração de muita gente hoje. A Bíblia diz que Deus olha para o homem a partir do coração. Quando Deus manda escolher a Davi através do profeta, ali mostra que Deus não olha a aparência, não olha a postura, não olha a armadura, não olha o que faz, não olha o currículo. Deus não olha para o seu currículo, Deus não olha para sua conta bancária,
Deus olha para o seu coração. Deus olha para a sua necessidade. Deus olha para a sua humildade. Deus olha para ver e olha o que está aqui dentro. Muita gente vai se surpreender quando encontrar pessoas que você pensava, poxa, mas fulano está aqui no céu, né? Tem muita gente que pensa que Deus é evangélico. Deus não é evangélico, Deus não é católico. Por isso você pode se surpreender, ver pessoas até talvez de outra igreja, de outra denominação, de outra igreja na sociedade, e de repente encontrar com ela no reino, porque Deus olha o coração. Deus não olha a escrita, Deus não olha o seu currículo, Deus não olha o que você faz. Deus olha a sua intimidade, o seu coração. Deus quer nos chamar a atenção hoje para olhar para esses necessitados. E eu sei que há necessidades nessa noite. Tem gente aqui que tem dinheiro, mas está pobre, segue nu. E eu quero te dizer que o trabalhador da vinha veio para te vestir. E eu quero te convidar a ficar de pé nesta hora, porque eu quero orar por você. Eu quero que você feche seus olhos. E eu quero orar pela sua vida. Se você reconhece que você é um necessitado e que você precisa de Jesus, que você precisa desse trabalhador que morreu por aqueles que veio na última hora, que morreu também por aqueles que chegaram por último, por aqueles que erraram até agora, por aqueles que pisaram na bola até agora. Mas se você quer trabalhar na vinha, se você quer entrar nesse reino, se você quer ainda estar com Ele a tempo, porque você não tem diferença daquele que chegou primeiro aqui. Feche seus olhos. Senhor, eu quero apresentar essas pessoas aqui nessa noite. Eu não sei porque o Senhor me levou a essa palavra que eu nem estava preparado para dar, mas eu sei que Tu és o Senhor e aquele que governa todas as coisas, e o culto é para Ti e é a partir de Ti. Mas eu sei que o Senhor me pediu para dizer isso porque talvez há uma única pessoa, eu não sei, talvez há mais de uma, e eu percebo e sinto que o Senhor fez eu mudar a palavra por causa dessa pessoa, ou por causa dessas pessoas. Senhor, que o Senhor comece a ministrar o coração. Eu quero pedir nessa hora, Senhor, que o Senhor possa falar as verdades do Senhor sobre a vida dele. Diga para essa pessoa, Senhor, quanto o Senhor ama ele, quanto o Senhor ama ela. O Senhor pode dizer para ela, meu Deus, o que o Senhor sente? Qual é o sentimento que o Senhor tem por ela? O Senhor pode dizer para essa pessoa como o Senhor, quanto o Senhor esperou por este momento, como o Senhor queria falar. Talvez o Senhor procurou oportunidades em outros momentos, mas não conseguiu. Mas hoje chegou o dia, o Senhor trouxe ela aqui. O Espírito trouxe ela aqui para o Senhor dizer que há chance sim para ela, que há esperança sim para ela, que o Senhor é esse trabalhador que pode pagar para ela a mesma coisa que todos os outros, que o pagamento já foi feito. Senhor, diga para essa pessoa, Pai, o quanto ela é importante para Ti. Tem pessoas aqui que não se sente importante, que não se sente valorizada, mas eu quero, Senhor, que o Senhor diga para ela no coração dela agora o quanto ela é valorizada, o quanto o Senhor reconhece o seu esforço, o quanto o Senhor reconhece todo o trabalho das suas mãos. Diga para essa pessoa, meu Deus, o quanto o Senhor tem saudade, o quanto o Senhor tem saudade dela. Diga para essa pessoa, Senhor, o quanto o Senhor espera por momentos como esse, o quanto o Senhor quer ela trabalhando na sua vinha. Tem gente que diz que ela não sabe fazer, tem gente que diz que ela é inútil, não consegue, mas o Senhor está aqui para dizer que
essa pessoa é a pessoa que o Senhor quer e que o Senhor precisa na vinha. Deus fala para essa pessoa, Pai, e mostra o teu grande amor. Mostra o teu grande amor. Mostra o teu grande amor, Deus. Assim como o Senhor mostrou para mim um dia, assim como o Senhor mostrou para alguns aqui um dia, Senhor. Eu também não merecia. Eu também não merecia. Mas um dia o trabalhador veio comigo e disse: eu te contrato, eu te quero, eu vou assinar a tua carteira, você vai entrar no meu reino, você vai entrar na minha casa, vai comer do que eu tenho, e não é pouco, e vai desfrutar de tudo aquilo que eu conquistei. Mas, Senhor, eu não mereço, mas não é pelo que merece, mas é pela minha compaixão, pelo meu amor. Eu vi o dia que você nasceu, eu vi o dia que você cresceu, foi crescendo, eu vi o dia do seu primeiro emprego, eu vi o dia do seu casamento, eu vi o dia que nasceu o seu primeiro filho, e fui eu que te supri todos os dias. Teve dia que você se sentiu só, teve dia que você se sentiu abandonado, mas eu quero te dizer que eu estava lá do lado. Eu quero te dizer que eu estava sentado junto com você. Gente que estava no leito de hospital, o Senhor estava na maca ao lado. O Senhor estava lá. Tem gente aqui que entrou em festas, em baladas, e Deus me disse que o Senhor foi também. Aquele lugar não era para ele não, mas ele diz: eu vou entrar, porque eu amo tanto meu filho, eu amo tanto esse amado, eu amo tanto essa pessoa. Eu vou encarar essa escuridão, eu vou encarar essas trevas, e eu vou com ele, porque eu não vou deixá-lo só. Se Deus falou com você, querido, através da oração, da ministração, eu não sei, Deus está falando com você aí. Eu quero que você faça um sinal de fé para o Senhor. Saia do seu lugar, venha aqui na frente, porque eu sinto ainda que Deus quer ministrar a sua vida, em nome de Jesus. Não tenha medo, não tenha vergonha, abra mão de qualquer vergonha. Se precisar de ajuda de alguém, pega na mão de alguém e fala: me leve, vem aqui neste lugar, porque eu sei que é para você. Se Deus falou com você, não resista, não resista. Sai do seu lugar, vem aqui, porque o trabalhador da vinha quer assinar a tua carteira. O trabalhador da vinha quer carimbar a sua promoção. Sai do seu lugar, sai do seu lugar.